Eu sou Júnia Lemos e hoje vamos falar de uma figura muito interessante que é o czar Nicolau II, o último czar russo, né? Quem foi o czar Nicolau II? O czar Nicolau II, ele era filho do czar Alexandre III e a sua mãe era Alexandra Feodorovna, nome difícil, né? Feodorovna. O czar Nicolau II, ele vai assumir o poder após a morte do pai dele. O pai dele morre de nefrite, um problema que a pessoa tem nos rins, né? E vai agravando naquela época a precariedade da medicina vai acabar fazendo com que o czar Alexandre III, que é o pai do czar Nicolau II, acabe morrendo de nefrite. Hoje, uma coisa simples, mas naquela época complicada. O czar Nicolau II, então, assume o poder com 26 anos de idade. Uma figura, ele assume o poder, ele não estava preparado para governar. Talvez isso explique os vários problemas que o czar irá passar, né, na decorrência do período que ele vai governar. Ele assume uma Rússia czarista autocrata, né? Nós vamos ver aí que ainda existe servidão, ainda existe um sistema de classes sociais fixas, que vocês estudam isso muito bem aí na escola. A Rússia ainda guarda resquícios de um feudalismo, né? A Rússia é um dos últimos países a abolir, acabar de vez com esses resquícios feudais, né? Como eu já falei antes, ele assume sem preparo, porque o pai dele morre de forma repentina, né? Então ele não foi criado para governar, ele não conhecia o país dele, que era um país gigantesco, uma cultura muito vasta, com várias religiões, dimensões continentais, ele não tinha esse conhecimento do país. Então ele assume e acaba sendo manipulado muito por um tio, né, que é o Sergei Romanov, que vai acabar, um político já velho de guerra, que vai acabar manipulando muito o czar Nicolau II, e ele acaba fazendo tudo que esse cara queria, tudo que o Sergei vai acabar, né, manipulando e traçando para ele fazer. Ele tinha uma dificuldade muito grande de se impor. O czar Nicolau II, nós vamos ver aí no decorrer aí que ele era uma pessoa insegura, então essa dificuldade de impor o seu ponto de vista era um dos grandes problemas. E mais para frente, quando a gente estiver falando aí da chegada do Rasputin, nós vamos entender por que o Rasputin, o mago Rasputin, vai achar facilidade em ficar, em tomar conta, né, da família do czar Nicolau II, em colocar todos eles assim debaixo de suas asas e manipular toda a família. O czar Nicolau II, ele não tinha pulso o suficiente para se impor. E com isso, nós vamos ver mais para frente que o Rasputin vai achar aí uma margem boa para entrar nessa história aí e dominar a família, tá? Devido a essa dificuldade de se impor. O czar Nicolau II é chamado também de o czar sanguinário, né? Por quê? Porque ele vai passar por 3 tragédias logo praticamente de início do governo dele. A primeira grande tragédia que vai marcar o governo de Nicolau II e vai fazer com que ele carregue para sempre esse título de O Sanguinário vai acontecer em Kodinka, em 1896, na coroação do czar Nicolau II. O que acontece? Vai espalhar pela cidade que o czar iria presentear o público com lembranças, presentinhos, né? Presentes, comida e tudo mais, luxuosos. Mais de 4.000 pessoas vão para uma área específica em Kodinka, aonde iria ser feito um festival de comemoração para a coroação do Nicolau II. Só que o local não estava preparado para receber tantas pessoas. O que tinha nesse local que não estava preparado para se receber tantas pessoas? Esse local era um local de escavações. Eles tiravam terra dali e levavam para fazer a pavimentação das vias na Rússia, né? Então era um lugar cheio de buracos, cheio de valas. Para receber esse povo todo, colocou-se tapumes, né? Madeira, tábuas de madeira, para o povo poder realizar seus festejos. O que vai acontecer? 4.000 pessoas pobres, carentes,
diante da promessa de comida, bebida e presentes, amontoadas num portal. Essas pessoas forçam a entrada e nós vamos ter aí pisoteamento, pessoas morrendo, pessoas feridas. O total, nós vamos ter aí, nessa tragédia, nós vamos ter mais de 1.300 pessoas mortas, tá? E vai cair isso aí, essa morte, na cabeça do czar Nicolau II, né? Como falta de planejamento, falta de organização. E quais eram os presentes que seriam dados aí, que o Nicolau II iria dar para as pessoas nessa coroação? Era simplesmente isso: salsicha, pão e vinho, e frutas secas. Só que as pessoas empolgaram, achando que seriam presentes valiosos e tudo mais. Aí vai todo mundo para lá e nós vamos ver aí que mais de 1.300 pessoas mortas. E aí os ciganos, né, nós vamos ver que tem muito cigano na Rússia, pessoas que mexem com sorte vão começar a falar que isso é um mau presságio para o governo do czar Nicolau II, que ele já está começando de uma forma errada, né? Que existe um mau agouro ali em cima dele e tudo mais. Né? Então essa histeria aí na coroação do Nicolau II leva aí, né, 4.000 pessoas vão para essa festividade, 1.300 mortes, e aí cai sobre a cabeça do Nicolau II. Segundo incidente que nós vamos ver aí, para dar o nome do czar Nicolau II sanguinário. É o tal do Domingo Sangrento, que a gente estuda na escola, que acontece em 1905, né? Onde nós vamos ter aí mais ou menos 930 mortos e 333 feridos. O número de mortos nesse Domingo Sangrento é complicado você ter uma certeza sobre esse número de mortos. Por quê? Porque, primeiro, a Rússia vai estar sendo governada pelo czar Nicolau II. As pessoas que estão, né, quem está fazendo essa contagem de mortos para o lado do czar Nicolau II pode ter omitido o número dos mortos. E depois, quando vier a Revolução Russa, os bolcheviques podem também ter aumentado o número dos mortos. Então, não há, na realidade, um número exato. A gente trabalha com os números que nós vemos em livros e tudo mais, mas que eles falam que é um número aproximado, de 930 mortos e 333 feridos. O que foi esse Domingo Sangrento? O povo, cansado da fome, da miséria, das longas jornadas de trabalho, eles vão fazer uma manifestação na porta do palácio, lá onde o czar Nicolau II estava, e eles vão ser recebidos com violência, né, a tiro. E aí teremos aí um massacre, um segundo massacre que o czar Nicolau II vai ter que carregar nas costas. Outro ponto que faz com que o czar Nicolau II seja chamado de sanguinário são os programas antissemitas que ele vai fazer. O czar Nicolau II era grande perseguidor dos judeus. Ele acreditava, né, inclusive no governo dele, através do tal do Sergei, que é parente dele aí, que cria não, mas volta, né, eles vão fazer circular o tal do Protocolo de Sião. O que é esse Protocolo de Sião? Ele é muito estudado pelo pessoal de teoria de conspiração, a Débora Barbosa, o Thiago Silva, esse pessoal todo aí trabalha muito a ideia do Protocolo de Sião, né, que seria aí uma reunião de sábios judeus que querem definir aí a tomada do mundo para eles, um espaço para eles, aí por aí afora. Nós não vamos entrar aí no Protocolo de Sião e no que é. Mas vamos entender. O czar Nicolau II vai alegar que toda a confusão que está acontecendo na Rússia, todas as brigas, todo o caos que está acontecendo, está vindo dos judeus e dos judeus que estão ligados ao Protocolo de Sião, tá? E aí ele começa uma vasta perseguição e massacre aos judeus na Rússia. Então Nicolau II ele vai cometer uma série de assassinatos aí ligados aí na questão do antissemitismo, tá? Uma perseguição aos judeus muito forte. Temos que lembrar que a Rússia é um dos países que mais concentrava judeus nesse período. Então temos 3 pontos aí que fazem com que Nicolau tenha um nome aí de sanguinário, né? A tragédia de Kodinka, o Domingo Sangrento e os programas antissemitistas. Mais tarde também vão acrescentar isso aí, a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Vai ser outro ponto aí que vai colocar o czar Nicolau II como sanguinário. Estamos falando aí do czar Nicolau II com relação à política, agora nós vamos falar quem é esse cara, né? Ele foi um filho de nobre, um descendente da nobreza, que teve uma educação rígida,
né? Quando adolescente, jovem, tanto ele como o irmão dele tiveram uma educação rígida, eles dormiam em camas de acampamento, camas duras de acampamento, usavam roupas de algodão, nada de roupa sofisticada, tomavam banho frio todos os dias, faziam exercícios físicos para fortalecer o corpo, aquela coisa toda, né? O quarto onde eles dormiam era um quarto pobremente decorado, não tinha muito luxo, né? Então eles viviam ele vivia uma vida assim mais próximo possível da simplicidade. Essa era uma questão que o pai dele trabalhava muito com eles, né? E o czar Nicolau II, ele não teve uma vida muito cheia de amores e tudo mais, não. Dizem que ele teve uma amante, que foi, antes de casar, uma bailarina do balé soviético e tudo mais. Inclusive, o relacionamento com essa bailarina, Matilda, é polêmico na Rússia, porque vocês vão ver mais pra frente que o czar Nicolau II é considerado um santo, ele e a família dele, eles foram canonizados. E a Rússia tem brigado muito para que o filme que mostra a relação de Nicolau II com essa dançarina, a Matilda, não venha a ser divulgado. E para eles é sujar a imagem de uma pessoa que agora é santa, né? Mas vamos lá. O Nicolau II casou-se com uma neta da Rainha Vitória, que é a Alex de Rezes, né? Uma moça muito bonita, ela é considerada uma das mulheres mais bonitas. A beleza dela era tanta que o czar Nicolau praticamente se apaixona a primeira vez que a vê, né? Ela é germânica, né? Alemanha e tudo mais, mas teve uma criação inglesa, né? Uma criação bem mais simples, aquela coisa bem mais sóbria, né? Os pais do czar Nicolau II nunca quiseram esse casamento porque eles achavam que a Alexei, ela vinha de uma casa de nobres de não muita importância. Eles queriam alguém mais importante para casar com o czar Nicolau II. Só que nós vamos ver que só vai sobrar para o Nicolau II, praticamente, a Alexia. Além de tudo, ele está apaixonado por ela. Por quê? Porque uma das regras para se casar com um czar é que a mulher deveria abandonar a sua fé e se converter ao catolicismo ortodoxo. E a maioria das mulheres não aceitavam isso. A Alexia vai aceitar. Ela vai abandonar o anglicanismo, o protestantismo e vai se converter de vez para o catolicismo, tá? Ela nunca foi uma esposa de czar muito aceita pela corte. Ela era uma mulher discreta, não falava muito, não gostava de muitas festas, então isso dificultava o relacionamento dela com a corte. Então ela nunca foi muito bem aceita, tá? Era reservada, né, extremamente na dela. E para piorar as coisas, durante o casamento, a Alexia, ela vai passar a sofrer de fortes crises de enxaqueca e um problema de coluna gigantesco, né? Ela vai passar mais tempo deitada, passando mal, do que no seu estado mais saudável. Então, vira e mexe, festas, bailes, ela não conseguia ficar em pé durante muitas horas no baile, não podia comparecer, e isso vai deteriorando mais ainda a imagem dela com relação à corte, esses problemas aí que ela vai passar a ter. A Alexia falava francês, alemão e inglês, não falava russo, é outro problema aí que ela vai ter com a corte, porque a corte, né, não vai aceitar o fato dela também não falar, ter dificuldade em falar o russo. Ela vai ter com o czar Nicolau II 4 meninas e 1 menino, né? Que nós vamos ver aí essa relação aí com esses filhos, como será. Dos filhos do casamento com a Alexia, o Nicolau II vai ter a Olga, Tatiana, Maria, Anastácia, nós vamos ter mais atenção com a Anastácia, e o Alexei, o único homem, né? A Olga era a mais sentimental das meninas, Tatiana, mais sensata, Anastácia, ela era divertida e espirituosa, né? O czar Nicolau II, ele precisava de um homem, de um filho homem, para herdar, dar continuidade a sua dinastia no poder. E por isso, Alexia tentou várias vezes, né? Tentou primeiro filho, Olga, segundo filho, Tatiana, terceiro filho, Maria, quarto filho, Anastácia, até chegar o Alexei, menino. Só que, quando o Alexei nasce, o que acontece? Ele vai ter uma doença, né? A tal da doença da realeza, que é uma herança da Rainha Vitória para os seus herdeiros, né? Para os descendentes, as pessoas que fazem parte da sua dinastia. A hemofilia, né? O Alexei vai sofrer muito com a questão da hemofilia e
o czar Nicolau II e a Alexia, eles vão procurar esconder do povo russo, da nobreza, de todo mundo, a doença do filho. Tá? Eles vão tentar esconder por medo dele não poder ser o sucessor nem nada. Aproveitando essa deixa de que o menino vivia doente, né, se cortava, tinha dificuldade de coagular sangue, vai ter um momento em que ele vai se machucar, quase vai morrer, e nessa época uma figura muito interessante já estava perambulando, já estava fazendo parte da corte russa, frequentava a corte russa, que é o Rasputin, né, um mago aí muito enigmático, que se fala, né, coisas bem controversas sobre ele e tudo mais. Ele aparece como uma pessoa prometendo a cura para o menino, para o Alexei. Não se sabe bem o que ele fazia, acredita-se que ele usava da hipnose e ele conseguia acalmar o Alexei e com isso a questão do fluxo sanguíneo diminuía. A partir do momento que ele entra na vida do czar Nicolau II e da Alexia, nós vamos ver aí que ele vai se tornar uma espécie de Deus. Né? A própria czarina fala que ele é um mensageiro de Deus. E como ele tem controle total sobre a czarina, automaticamente também ele terá controle sobre o czar Nicolau II. Nós vamos ver isso aí, tá? Por quê? A czarina, tudo que ele pedir, a czarina vai levar isso para o czar e o czar vai atender. Por quê? Temor de que o Rasputin não viesse a cuidar do seu filho. A relação de dependência da czarina com o Rasputin é tão grande que espalha-se boatos pela Rússia fora, que eles eram até amantes, né? Isso aí vai dar muito problema, gravuras, figuras da relação entre a Rasputin e a czarina vão bombardear, e isso vai ser muito ruim para a imagem do czar, ele vai passar por problemas muito sérios. Não há prova de que isso aconteceu, que o Rasputin tenha tido alguma coisa com ela. Como eu já falei antes, o Rasputin é uma pessoa muito enigmática e alguns historiadores acreditam que o serviço secreto britânico esteja por trás da morte do czar Nicolau II. Por quê? Porque ele queria que estivesse por trás da morte do Rasputin. Né? Por quê? Porque o serviço britânico não queria que o czar fizesse as pazes com os países centrais. Que países são os centrais? A Alemanha e a Áustria-Hungria. E o Rasputin tentava fazer um jogo para fazer com que o czar não entrasse em guerra com esses países. Né? E a Inglaterra não, a Inglaterra queria, ela precisava do apoio da Rússia. Então tem pessoas que acreditam aí que o Rasputin vai ser assassinado pelo Serviço Secreto Britânico. Hoje nós não vamos falar do assassinato do Rasputin, porque se a gente for falar da vida do Rasputin, ela é enorme, cheia de curiosidade. Eu vou deixar para falar do Rasputin num outro momento. Aqui nós estamos enfocando mais o Nicolau II e a sua família. Continuando, nós vamos ver aí que depois que a Rússia entrar para a Primeira Guerra Mundial, depois desse excesso de mortes, depois de uma série de erros que o Nicolau II vai cometer como governante, né? O próprio controle da Duma, que é uma assembleia, tudo que ele vai fazer aí, ele vai cometer uma série de erros fortes. Inclusive, um desses erros aí é a manutenção da Rússia na Primeira Guerra Mundial. O que vai acontecer? Ele vai começar a ter uma impopularidade muito grande, né? Fome, guerra. O Lenin começa a fazer seus discursos comunistas, começa a ter a subida dos bolcheviques e tudo mais dentro da Rússia. Com isso, lentamente, o perfil do czar Nicolau II começa a entrar em decadência. Pressionado, né, e temendo muito pela vida dele e dos filhos, o czar Nicolau II renuncia ao poder, né, e ele vai ser exilado dentro da Rússia. Vai viver com a sua família vários meses, né, mantendo uma vida, ele não podia sair, não podia fazer nada, tudo dentro do palácio. Né. Depois ele vai ser transferido mais para o interior da Rússia. Desse exílio, nós vamos ver que, no final das contas, o czar Nicolau II e a sua família serão assassinados, né, no dia 17 de junho de 1918. Na realidade, segundo alguns historiadores, era para somente o czar Nicolau II ser assassinado. Mas nós vamos ver que os bolcheviques vão acabar matando a família toda. Né? Eles vão reunir a família,
né, colocar todos em posição como se fosse para tirar uma foto, e ali eles vão fuzilar toda a família Romanov, né? E nós vamos ver que mais tarde os corpos vão ser enterrados, né, em valas e tudo mais, em regiões bem afastadas e tudo mais. Quando vier a década de 20, somente na década de 20, é que o mundo vai saber o que realmente aconteceu com a família do czar Nicolau II, que eles foram massacrados, fuzilados, né, jogados em vala, que os corpos se decomponham mais rapidamente. Uma coisa interessante vai acabar gerando a lenda da Anastácia, né, que vai ser até um desenho Disney, é que nem ela nem o irmão dela, o Alexei, serão enterrados na mesma cova, na mesma vala em que o restante da família estará, né? Eles vão ser encontrados muito depois. E com isso, com a história deles não serem encontrados naquele momento, vai surgir a lenda, ou irá surgir a lenda, de que a Anastácia conseguiu sobreviver, que ela fugiu e que ela estava vivendo na América e tudo mais. Uma mulher vai se passar por ela, né? Hoje nós já sabemos que, não, que essa pessoa que se passa por Anastácia, ela estava mentindo, estava blefando. A questão da Anastácia também, eu vou trabalhar com vocês num outro momento, separado, porque a história dela é bem longa, né? Bem complexa, né? E nós vamos ver que bem depois que se encontra a ossada da família Romanov é que vai encontrar o restante do Alexei e da Anastácia. Como é que eles vão descobrir que a ossada do Alexei e da Anastácia são realmente pertencentes à família russa? Através de exame de sangue que vai ser feito com o duque de Edimburgo, o Felipe, que hoje é o marido da rainha Elizabeth, né? Ele é parente deles. Então eles vão coletar sangue dele, vão fazer o teste de DNA. Esse teste de DNA vai comprovar que a ossada é do czar, é da Anastácia, desculpe, e do Alexei. O czar Nicolau II e toda a sua família serão canonizados. Hoje eles são santos da Igreja Ortodoxa e nós vamos ver aí que é muito complicado, não pode se falar muita coisa sobre eles, né? Tem um certo respeito, um certo pudor. Igual eu falei para vocês, querem até criar um filme mais profundo sobre as relações do czar Nicolau II, mas a própria Igreja Ortodoxa tem tentado barrar. Onde eu li um bocado dessas coisas, né, que eu tô falando para vocês? Eu li nesse livro aqui, né, ó, As Irmãs Romanov. Na realidade, esse livro, ele funciona como um diário das meninas, né? Vai mostrar o que elas faziam, como que era a vida delas antes de serem presas, né, confinadas aí nesse local que elas vão viver até a morte. Eram crianças comuns, meninas comuns, que brincavam, festejavam, se apaixonavam, né? Como que a vida delas vai mudar de ponta cabeça. Meninas que não viviam no luxo, não eram princesas acostumadas com luxo, levavam a vida até bem simples, né? O meu exemplar, como sempre eu falo para vocês, eu comprei no sebo, é um livro muito bacana, tem 524 páginas e é todo baseado em muitas gravuras, muitas fotos bonitas e o livro baseia-se em diários que Anastácia, Maria, Tatiana, Olga vão escrever nesse período aí em que elas vão estar presas, né? E até mesmo antes, né? Começa desde antes. O que vai acontecer com o diário das meninas? Tanto o diário das meninas como o diário da czarina, elas vão queimar esses diários quando for decretada a prisão delas, com medo de caírem em mãos erradas e serem mal interpretadas e tudo mais. Elas vão rasgar. Poucas páginas dos diários são encontradas, né? Esse livro também, além do diário, é feito com base em cartas que elas vão escrever para amigos, tá? Recomendo, quem gosta da família Romanov, aqui é um prato, né, cheio para vocês lerem. Hoje eu dei uma pincelada sobre o czar, a família e as filhas. Mais para frente eu vou estar enfocando cada um. Vou falar só sobre as meninas, só sobre a Anastácia, só do Rasputin e assim por diante, tá? Hoje é uma visão geral. Vocês podem ver que eu não entrei muito em conflito nem nada. Ah, por que aconteceu a Segunda Guerra? Nada disso. É superficial sobre o cotidiano deles, tá? Tem uma série para vocês assistirem sobre esse assunto que é na Netflix, né? Eu acho que
não sei se são os últimos Romanov, uma coisa assim. Eu vou deixar o link com o trailer do filme para vocês procurarem na internet, tá? Vou ver se eu acho também um filme chamado Rasputin, vou deixar o link para vocês assistirem aí, e notícias, né, sobre esse filme que vai ser lançado aí, que tá para ser lançado, o tal do Matilda, que os russos não querem e tudo mais. Para finalizar, vou pedir para vocês se inscreverem. Inscrevam-se. Vamos fazer meu canal crescer, queridos. Vamos se inscrever. Tá aí, ó, bonitinho. Inscreva-se para você receber meus vídeos. Eu tô começando agora, mas daqui a pouco vocês vão ver que o meu canal vai ficar bonito, grande, lindo, alegre, saltitante. Roma 9.